Sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres em Roda. Eu sou Vanessa Ferreira Cury, nós estamos aqui no nosso episódio de número 6, onde nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Bom, até agora a gente tem visto nos outros capítulos já de uma maneira muito clara o quanto é importante a gente enquanto mulher, a gente enquanto ser humano em evolução, dar atenção às coisas que nós permitimos que morram para que possam nascer coisas novas. A gente já viu isso diversas vezes, né, nesses contos anteriores, a esse ciclo natural da vida, o quanto é importante a gente cuidar do nosso jardim, da nossa mente, o quanto é importante a gente refletir na maneira como a gente convive com as pessoas, com os nossos relacionamentos amorosos, com os nossos filhos, a maneira como a gente cuida da nossa vida profissional, né? Então a gente está, através dessa leitura, percebendo o quanto é importante a gente estar atentas à nossa maneira de lidar com as coisas, para que a gente não resista aos ciclos naturais, que a gente não faça as coisas de uma maneira superficial ou automática, que não dê espaço para a nossa intuição, para a nossa parte mais selvagem, mais primitiva. Porque quando essa parte fica de lado, a gente adoece mentalmente, adoece fisicamente, o vazio toma conta desse espaço, né? E a gente precisa dessa integração dentro da nossa psique, do nosso lado mais primitivo com o nosso lado mais social, digamos assim. A gente precisa conviver, né, nestas regras sociais sem relegar o nosso lado primitivo às sombras. Pelo contrário, é o nosso lado primitivo que ilumina muitas vezes o nosso próximo passo. Ele mostra pra gente coisas que devem morrer para que outras coisas novas possam renascer. E é baseado mais ou menos nisso que a gente vai falar aqui no capítulo 5 sobre a mulher esqueleto, né? Então, o título desse capítulo 5 é A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Então, fala sobre o conto é a mulher esqueleto, encarando a natureza, vida, morte, vida do amor. E aqui o amor, a gente vai perceber que não é só o amor, relacionamento amoroso, como pode ser um relacionamento profissional, amizade, filhos, ou seja, como a gente se relaciona com amor com cada pessoa que chega até nós, tá? Então eu vou fazer como das outras vezes. Esse episódio é o episódio parte 1, episódio 6, parte 1, e depois vai ter o episódio 6, parte 2. Na parte 1 a gente vai ler o conto juntas aqui, e na parte 2 a gente vai aprofundar sobre o entendimento desse conto, tá bom? Então, vamos lá, a mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir pescar a essa baía. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo a sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada, e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha.
Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede, por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. "Ai!" gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos e seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. "Ah!" berrou ele, soltando a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar de pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água, e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. "Ah!" uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclis. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço de peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. Seguro. Graças aos deuses. Raven. Graças a Raven. Também toda a generosa Sedna. E em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela. Aquilo. Jogada num monte de chão de neve, com o calcanhar sobre o ombro, o joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições, talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente a sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem para que o caçador não levasse ela lá para fora e jogasse-la embaixo das pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou anseio. E foi o que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado,
Ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bom, 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 bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais cantavam, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelos, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando ela estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso o que sabem. Bom, esse é o conto da Mulher Esqueleto. É o conto que a Clarissa ela fala que é uma história de caça. Das histórias do norte, né, da região do extremo norte do mundo, e são regiões que descrevem o amor como a união de dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Então já deu pra gente perceber nesse conto que é uma história de amor um tanto quanto diferenciada. Ela conta de um jeito em que num primeiro momento o amor não tá claro, pelo contrário, ele assusta, ele é apavorante, né? E depois com o tempo há um amolecimento, né? Perde-se o medo. E aí sim é permitido que se enxergue naquela situação que antes era tão apavorante algo maior, há uma sintonia que vai além do que se é visto, né? Os mundos se conectam, o coração, a lágrima, o sentimento, e é isso que é capaz de trazer à vida então aquela mulher esqueleto. E a ideia desse conto é mostrar que no relacionamento é necessário haver então esse terceiro elemento, né? Esse elemento que é a mulher esqueleto. Então, na parte 2 desse episódio, eu vou aprofundar aqui junto com vocês no entendimento desse conto, de acordo com o que a Clarissa traz no livro, e a gente vai trazer algumas coisas aqui pra gente refletir juntas, tá bom? Então me acompanha aí, por gentileza, na parte 2. Até já já!